Olá, crianças, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Como vocês sabem, esses domingos nós estamos estudando sobre a vida de Jesus e os ensinamentos dele. Hoje nós vamos aprender mais um ensinamento muito importante que Jesus nos deixou. Essa história vocês vão encontrar no livro de João, no capítulo 11, do versículo 1 até o 45. Vamos lá? Muito bem. Essa história se dá lá em Jerusalém. Jesus e os seus discípulos estavam em Jerusalém. Jesus já fazia um tempo que estava andando com os discípulos, ensinando para eles tudo sobre Deus, e não só para eles, para todas as pessoas que passavam pelo caminho deles. Jesus também curava as pessoas e neste caminho ele ensinava várias coisas. Vocês se lembram coisas que ele nos ensinou, que nós aprendemos nos outros domingos? Jesus nos ensinou que ele é a água da vida, Jesus ensinou que ele é o pão da vida. Hoje, Jesus vai nos ensinar um ensinamento importante. Ele vai nos ensinar que ele é a ressurreição e a vida, e que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Muito bem, a história de hoje nos conta que Jesus estava com os discípulos em Jerusalém e ele recebeu um aviso muito importante, mas muito triste também. Ele recebeu um aviso de um mensageiro que foi enviado por Marta e por Maria. Marta e Maria eram grandes amigas de Jesus. Elas tinham um irmão chamado Lázaro. Vocês se lembram dessa história? Marta, Maria e Lázaro eram grandes amigos de Jesus que moravam lá em Betânia. Muito bem, esse mensageiro trouxe para Jesus a notícia que Lázaro estava muito doente. Quando Jesus recebeu essa notícia, ele refletiu sobre ela e ele decidiu ficar mais 2 dias aonde ele estava. Até que depois, passados esses 2 dias, ele se voltou para os discípulos e disse assim: vamos embora para a Judeia. Meu amigo está dormindo e eu preciso acordá-lo. Então, os discípulos olharam para Jesus e falaram: tá bem, ele está só dormindo, logo logo ele vai melhorar. Mas Jesus não estava querendo dizer a respeito disso. Jesus queria dizer outra coisa quando ele disse que ele estava dormindo. Então ele foi mais claro e disse para os discípulos: o meu amigo Lázaro está morto. Então os amigos de Jesus, os discípulos, ficaram assustados. Mas Jesus, ele está morto, o Senhor vai voltar para a Judeia? Há poucos dias atrás as pessoas lá queriam matá-lo. Então Jesus disse assim: é importante que eu volte, meu amigo está morto e eu preciso ressuscitá-lo. E é importante que isso aconteça, e eu me alegro que isso eu não tenha ido antes, porque assim vocês vão crer, dessa forma vocês vão crer que eu sou realmente o Filho de Deus. Então, os discípulos, junto com Jesus, foram em direção a Betânia. Nesse meio tempo, quando Marta soube que Jesus estava indo para Betânia, ela se antecipou e foi correndo ao encontro de Jesus. Quando ela chegou pertinho dele, que ela o encontrou, ela falou: Jesus, o Senhor chegou. Se o Senhor estivesse aqui um pouco antes, meu irmão Lázaro não teria morrido. Porque sabe o que aconteceu? Lembra que Jesus falou para os discípulos que ele estava morto? Nesse meio tempo, Lázaro morreu. Naquele tempo era costume, quando as pessoas morriam, eles enrolavam as pessoas numas gases como essa assim e colocavam eles num lugar parecido com uma caverna e colocavam uma pedra na frente. E Lázaro estava neste lugar. Então Jesus falou para Marta: Marta, o seu irmão morreu, mas eu vou ressuscitá-lo, ele vai ressuscitar. Então Marta disse: sim, Senhor, eu creio, ele vai ressuscitar com todos nós um dia. Então Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso, Marta? Marta disse: sim, Senhor, eu creio, eu
eu creio. Então ele disse, então vamos, Marta, vamos. Então ele, Marta e os discípulos foram em direção à casa de Marta. Chegando lá, Maria estava lá, chorando, triste por aquela situação, pela morte do irmão Lázaro. Então Marta chegou e falou, Maria, Maria, olha quem está comigo, Jesus, Jesus veio. Quando Maria avistou Jesus, ela ficou tão emocionada, e ela lembrando da morte do irmão e vendo Jesus ali, ela chegou perto de Jesus e disse as mesmas palavras de Marta. Ela disse, Jesus, Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. E ela chorou muito. Jesus, vendo Marta chorar, também chorou. As pessoas que estavam ali, que tinham vindo de longe para consolar Marta e Maria, ficaram admiradas quando viram Jesus chorar e disseram, olha só como ele amava Lázaro. Então Jesus rapidamente perguntou, onde está Lázaro? Onde está Lázaro? E aí elas disseram, ele está lá na tumba. Ele disse, me leve até lá. Então elas levaram Jesus até a tumba. Quando chegou perto da tumba, Jesus foi lá pertinho e disse assim, bem alto, abram, tirem a tampa da tumba. E as pessoas que estavam lá abriram a tampa da tumba. E Jesus parou em frente e fez uma oração a Deus. E ele disse, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me tem ouvido. E eu digo isso porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu digo isso para que essas pessoas creiam que de verdade eu sou o teu filho, aquele que o Senhor enviou. E aí Jesus olhou para dentro da tumba e disse assim, Lázaro, saia para fora, venha para fora. E aí, no mesmo instante que Deus disse isso, que Jesus disse isso, Lázaro saiu, todo enrolado naquelas faixas. As pessoas se surpreenderam muito, então Jesus disse, tirem essas faixas dele. E aí eles tiraram as faixas de Lázaro e lá estava Lázaro, ele tinha ressuscitado. E Jesus disse, agora vocês podem deixá-lo ir. E a Bíblia diz que por causa disso, por causa deste acontecimento, muitos judeus creram então que Jesus era o Filho de Deus. Então, crianças, essa foi a história de hoje. E o nosso versículo diz exatamente sobre isso. O versículo de memorização de hoje é esse, João 11:25, que diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Boa noite para vocês e até o próximo domingo, até a próxima história. Tchau!